Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho resolver a prova de analista judiciário área administrativa do TRT 14. Antes de mais nada, eu já adianto para você que essa prova ela foi, em termos de raciocínio lógico, mais difícil do que os outros TRTs. Todas as provas do TRT 14, em raciocínio lógico matemático, cobraram um nível muito alto das questões, né? Foi extremamente difícil. Então, se você sentiu dificuldade, você não conseguiu fazer alguma questão, não desanima, a prova estava difícil mesmo e isso estava muito mais difícil do que costuma ser pela FCC. Beleza? Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E se você gosta do canal e quer ser um apoiador, nós temos agora o botão Valeu Demais. Dá uma conferida aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos para as questões. Questão de número 11. Ela diz o seguinte: uma dívida de 81.400 foi negociada para ser paga em duas parcelas. A primeira no momento da assinatura do acordo e a segunda 30 dias depois. Sobre a segunda parcela incidirão juros de 3,5% sobre o saldo devedor. Após decidido o valor a ser pago no momento da assinatura do acordo, constatou-se que as duas parcelas seriam iguais. Valores esses iguais a... Bom, o que nós temos nessa questão? O valor total da dívida é de 81.400 e isso vai ser pago em duas parcelas. A primeira no momento da assinatura e a outra 30 dias depois. Eu não sei qual o valor pago na primeira parcela. Então eu vou falar que na primeira parcela eu vou pagar um valor X, tá certo? Na segunda parcela, o que vai ficar faltando? Então, se eu tinha 81.400 e paguei X, na segunda parcela eu preciso quitar essa dívida. Então, esse valor vai ser 81.400 menos o tanto que eu paguei na primeira prestação. É basicamente isso. Eu dividi os 81.400 em duas partes. Uma em que eu não sei quanto é, por isso eu chamei de X, e a segunda é os 81.400 menos esse X. E o que vai acontecer? Na segunda parcela, e somente sobre ela, vão incidir juros de 3,5% sobre o saldo devedor. Quem é o saldo devedor? Os 81.400 menos X. Então, eu preciso calcular o quê? Quanto vai ser esse valor da segunda parcela depois que eu acrescentar esses 3,5% de juros. Bom, em matemática, pensando na porcentagem, se eu tenho meu valor total e vou acrescentar 3,5%, o meu inicial ele representa 100%, eu estou acrescentando 3,5%, então eu vou pegar isso e fazer uma única conta em que eu vou utilizar 103,5%. O 100% inicial mais 3,5% que está aumentando. Então, esse valor aqui de 81.400, eu vou multiplicar ele por 103,5%. E isso eu vou escrever no formato de fração. Então, é 103,5%. Só para deixar especificado de onde surgiu isso, era 103,5%. Por quê? Porque eram os 100% inicial mais os juros de 3,5%. Então, esse 103,5% surge daí. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer a distributiva aqui. Ó. O 103,5% vai multiplicar os 81.400 e vai multiplicar o x. Então, isso vai ser 81.400 vezes
103,5% menos 103,5% de x. E aqui eu consigo simplificar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Então, essa conta vai ficar 814 vezes 103,5. 814 vezes 103,5, isso vai dar 84.249 e eu ainda tenho menos 103,5x sobre 100. Então, depois que eu fiz aquela multiplicação, isso foi o que nos sobrou. Vou dar uma limpada aqui só para ficar mais fácil essa visualização. Então, na primeira parcela, né, a primeira parcela a ser paga, foi pago o valor de x. E na segunda parcela, foi pago 84.249 menos 103,5 de x sobre 100. Então, isso é o que foi pago na segunda parcela. Bom, e o que acontece? Depois de ter sido feito esse cálculo, foi constatado que as duas parcelas seriam iguais. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar x, que é a primeira parcela, e esse valor é igual a 84.249 menos 103,5x sobre 100. Então, depois que foi constatado que essas duas parcelas eram iguais. E agora? Agora eu preciso resolver essa equação para encontrar o valor de x. Então, ao resolver essa equação, nós vamos ter o seguinte, o menos 103,5% eu vou jogar para o outro lado da equação, ele está subtraindo, ele vai passar adicionando, então isso vai ser x mais 103,5x sobre 100, e tudo isso é igual a 84.249. Bom, para igualar isso daqui, para somar o x mais o 103 sobre 100, eu vou multiplicar esse x por 100 em cima e embaixo. E aí eu consigo fazer essa conta. Então, isso aqui vai dar. Então, eu vou ter o 100 aqui embaixo. O x inicial agora é 100x mais 103,5x. E tudo isso é igual a 84.249. Na sequência, 100x mais 103,5x, isso vai dar 203,5x. Esse 100 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, isso vai ser 84.249 vezes 100. Então, o x vai ser, fazendo essa multiplicação, né, 84.249 vezes 100, isso vai dar 8.424.900. Tudo isso, o 203,5 está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, vai ser 8.424.900 dividido por 203,5. Fazendo essa conta, essa questão traz uns números muito chatos de serem trabalhados, né? Então, são números altos, divisão com número alto, multiplicação com número alto. Não desanima, isso não é um padrão das questões de concurso, geralmente são números mais fáceis. Essa prova do TRT 14 foi de um grau de dificuldade maior do que o que costuma ser. Então, fazendo essa divisão dos 8.424.900 por 203,5, nós temos o resultado de R$ 41.400. E R$ 41.400 nós temos na alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 12, ela diz o seguinte: os 3 primeiros colocados de uma corrida de rua dividiram um prêmio de R$ 7.685.
O valor individual recebido foi calculado por meio de divisão em partes inversamente proporcionais ao tempo de corrida de cada corredor. O terceiro colocado, o corredor que fez o maior tempo, recebeu R$ 2.030. E o tempo do segundo colocado corresponde a 7/6 do tempo do vencedor da corrida. O valor recebido pelo vencedor dessa corrida foi... Bom, o que nós temos nessa questão? Essa divisão ela foi feita em partes inversamente proporcionais ao tempo de corrida de cada um, e isso é o certo, né? Porque o vencedor tem o menor tempo, ele tem que receber mais, então precisa ser inversamente proporcional. O terceiro colocado, ele já me deu o valor. O terceiro colocado ganhou R$ 2.030. Então, o valor que foi para o terceiro colocado é R$ 2.030. Quanto falta para ser dividido entre o primeiro e o segundo colocado? Ora, o prêmio inicial era de 7.685. Então, eu vou pegar 7.685 e vou subtrair os 2.030 que já foi pago para o terceiro colocado. 5 menos 0, 5. 8 menos 3, 5. 6 menos 0 dá 6. E 7 menos 2, 5. Então, esse 5.655 ele vai ser dividido entre o primeiro colocado e o segundo colocado. Bom, o que mais que nós temos? Como que nós vamos fazer essa divisão? Eu vou chutar um valor de tempo para o primeiro colocado e um valor de tempo para o segundo colocado. Por que eu posso fazer isso? Ele não me deu o tempo de nenhum dos dois. Ele só deu uma relação em termos de fração, em que ele me diz que o segundo colocado corresponde a 7/6 do tempo de corrida do vencedor. Então, eu vou escolher um número para representar o tempo de corrida do primeiro colocado, e para o segundo colocado eu vou fazer vou encontrar quanto que essa fração representa. Bom, 7/6 do tempo. 7/6 do tempo é uma fração, vou escrever aqui embaixo só para vocês verem, é 7 dividido por 6. Então vai ter uma divisão aqui por 6. Se eu sei disso, para escolher um valor para o primeiro colocado, é melhor que eu escolha um valor que quando eu dividir, esse 6 vai desaparecer. Então eu vou chutar um número, eu vou falar que o primeiro colocado fez essa corrida em 6 minutos. Ora, se o primeiro colocado fez em 6 minutos, o segundo vai fazer em 7/6 de 6. Então, 6 dividido por 6, o segundo colocado vai fazer essa corrida em 7 minutos. Então, eu escolhi um valor para o primeiro colocado, falei que ele fez a corrida em 6 minutos. Consequentemente, o segundo colocado precisa fazer em 7 minutos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a regra da divisão proporcional. Então, eu vou pegar aqui o primeiro colocado e o segundo colocado. Sempre que nós vamos fazer uma divisão em partes proporcionais, nós utilizamos uma constante de proporcionalidade, que é a letra P. Então, eu vou usar a letra P para o primeiro colocado e para o segundo colocado. Quando essa divisão é em partes diretamente proporcionais, eu pego esse P e multiplico pelo valor que ele é proporcional. Quando é inversamente, eu tenho que pegar P e dividir por ele. E é o que vai acontecer aqui. Então, o primeiro colocado fez em 6 minutos, então ele vai ser P sobre 6. O segundo colocado fez em 7, então ele vai ser P sobre 7. Tá certo? Então, essa é o início, né, da divisão em partes proporcionais, em que eu vou escolher a constante de proporcionalidade. Na sequência, né, se eu somar o valor recebido pelo primeiro colocado mais o valor recebido pelo segundo colocado, isso precisa ser 5.655. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. No lugar do primeiro colocado, eu vou utilizar P sobre 6. E no lugar do segundo colocado, eu vou utilizar P sobre 7.
e tudo isso igual a 5.655. Bom, e agora? Eu preciso fazer essa soma de fração. Para fazer essa soma de fração, tem uma regrinha bem simples quando são duas frações. Eu multiplico o valor aqui de baixo, vai ser o meu novo denominador. Então, 6 vezes 7, 42. E depois eu multiplico cruzado aqui em cima. Então, P vezes 7, 7P, mais, repito o sinal que está lá, e P vezes 6, então mais 6P. Tudo isso é igual a 5.655. Na sequência, continuando, então 7P mais 6P, isso vai dar 13P sobre 42, e tudo isso igual a 5.655. O que eu vou fazer agora? Esse 42 ele está dividindo, eu vou jogar para o outro lado multiplicando. Então, isso vai ficar 5.655 vezes 42. E o 13 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Bom, o que eu vou tentar fazer agora? 42 ele não é divisível por 13, porque 13 é um número primo e o 42 é 6 vezes 7. Então, eu vou desconfiar que o 5.655 ele é divisível por 13. Vou fazer essa divisão e ver o que acontece. Então, 5.655 eu vou dividir por 13. Então, fazendo essa divisão de 5.655 por 13, nós vamos obter o resultado de 435. Então, aqui vai ser 435 vezes 42. Você poderia multiplicar esses resultados, né, o 435 por 42, mas o que acontece? Depois eu vou ter que fazer uma divisão lá em cima. Então, eu não vou multiplicar. Eu vou deixar isso do jeito que está, por enquanto, e vou substituir. O que ele quer encontrar? Ele quer o valor recebido pelo vencedor da corrida. Se você multiplicasse, não ia mudar nada. Você ia achar o mesmo resultado, só ia ser um pouco mais trabalhoso. Eu vou substituir o valor de P nessa equação aqui. Então, no lugar do P, vai ser 435 vezes 42, tudo isso dividido por 6. E aqui fica fácil, né? 42 dividido por 6, isso vai dar 7. Então, eu preciso fazer 435 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 5 vai 3. 3 vezes 7, 21. Com mais 3, 24. 4 vai 2. 7 vezes 4, 28. Com mais 2, 30. Então, o vencedor, ele recebeu quanto? Ele recebeu R$ 3.045. E R$ 3.045 nós temos na alternativa C de casa. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 13. Ela diz o seguinte: Ana, Bia e Cléo são irmãs e têm idades diferentes entre si. Uma com 25 anos, uma com 30 e outra com 35 anos. Considere as seguintes afirmações. Ana é mais velha do que Bia, Cléo não nasceu antes de Ana e Bia é 10 anos mais nova do que Cléo. Dessas afirmações, uma é verdadeira e duas são falsas. Logo, ordenando essas irmãs em ordem crescente de suas idades, temos... Bom, o que nós vamos ter aí nessa questão? Elas são 3 irmãs, a Ana, a Bia e a Cléo, as idades de 25, 30 e 35 anos, e o importante dessas afirmações, somente uma é verdadeira, e as outras duas são falsas. Então, para resolver essa questão, eu vou fazer suposições. Primeiro, eu vou fazer a suposição de que a primeira afirmação é que é a verdadeira, e as outras duas elas são falsas. Na segunda situação, eu vou inverter. Eu vou falar que a última é a verdadeira e as duas primeiras são falsas. E por último, só está faltando uma situação, em que a verdadeira é a afirmação do meio. Então, nós temos essas 3 possibilidades para verificar. Então, vou começar aqui com a primeira.
Ana é mais velha do que Bia. Então, nessa primeira situação, em que a Ana é mais velha do que Bia, eu posso ter o quê? Eu posso ter a Ana com 35 anos de idade e a Bia com 30. Eu posso ter a Ana com 35 anos de idade e a Bia com 25 anos de idade. E eu posso ter a Ana com 30 anos de idade e a Bia com 25 anos de idade. Então, essas são as três possibilidades que eu tenho para que a Ana seja mais velha do que a Bia. Faltou encaixar quem? A Cleo. Então, aqui a Cleo teria 25 anos, nessa a Cleo teria 30 anos e na última a Cleo teria 35 anos. Então, eu vou olhar para essas possibilidades e para as outras afirmações para verificar o quê? Verificar se tem alguma incoerência. Bom, Cleo não nasceu antes de Ana. Eu vou olhar essa segunda afirmação. Cleo não nasceu antes de Ana. Se Cleo não nasceu antes de Ana, então a Cleo é mais nova do que a Ana. Onde que nós temos Cleo mais nova do que a Ana? Então aqui eu tenho Cleo mais nova do que a Ana e a Cleo mais nova do que a Ana. Só que onde que está o problema nisso, né? Se eu estou falando que a primeira afirmação é a verdadeira, a segunda ela necessariamente precisa ser falsa, tá certo? Então, ou seja, se é falso que a Cleo não nasceu antes de Ana, para um pouquinho, essa frase é um pouco confusa, né? Cleo não nasceu antes de Ana é a mesma coisa que eu falar que Cleo é mais nova do que Ana. Então, Cleo é mais nova do que Ana. Essa frase, essa afirmação é isso. Cleo é mais nova do que Ana. Então, se eu estou olhando para essas afirmações, Cleo é mais nova do que Ana, isso não pode acontecer. Então, essa primeira situação em que a Cleo é mais nova do que Ana, eu posso excluir. E nessa eu posso excluir também. Por que eu posso excluir? Porque essa afirmação precisa ser falsa. Só sobrou uma hipótese, em que a Ana com 30, a Bia com 25 e a Cleo com 35. Só que qual que é o problema? Nessa daqui, a Bia com 25 e a Cleo com 35, então a terceira também é verdadeira. Ó. Bia é 10 anos mais nova do que Cleo. Isso não pode acontecer porque ela é falsa. Então, essa situação eu excluo. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade da primeira afirmação ser verdadeira e as outras duas serem falsas e eu conseguir encaixar esses dados. Então, a primeira suposição minha eu excluo. Vamos ver a segunda afirmação minha. A segunda hipótese é que a verdadeira vai ser a afirmação 3. Bia é 10 anos mais nova do que Cleo. Então, nessa segunda hipótese, eu só vou ter uma possibilidade, né? Bia é 10 anos mais nova do que a Cleo, então a Bia precisa ter 25 e a Cleo precisa ter 35. Necessariamente, a Ana, ela tem quanto? A Ana tem 30. E agora eu tenho que olhar para isso e ver se tem alguma incoerência com as outras. Bom, Ana é mais velha do que Bia. Olha aqui, Ana é mais velha do que Bia. Se essa terceira afirmação ela for verdadeira, a primeira precisaria ser verdadeira também. Isso não pode, né? A única verdadeira, só posso ter uma verdadeira. A segunda hipótese eu vou excluir. Então, eu já sei que essa é a verdadeira, né? A do meio é a verdadeira. E agora eu vou escolher, né? Eu vou colocar as idades delas para ver qual que é a correta. Então, nessa terceira situação, o que eu tenho que garantir? Que Cleo é mais nova do que Ana. Então, se Cleo é mais nova do que Ana, eu posso ter a Cleo com 25 e a Ana com 30. Eu posso ter a Cleo com 25 e a Ana com 35. E eu posso ter a Cleo com 30 e a Ana com 35. Necessariamente, em cada uma delas, a Bia, na primeira, vai ter 35. Na segunda, a Bia tem 30.
e na última a Bia tem 25. E agora, eu vou olhar para descobrir se tem alguma incoerência nisso. O que eu preciso garantir? A Ana não pode ser mais velha do que a Bia. Então, a Ana não pode ser mais velha que a Bia, porque aí eu teria duas afirmações verdadeiras. Então, eu excluo essa, ó, em que a Ana tem 35 e a Bia tem 30, e excluo essa última também. Opa, só sobrou uma possibilidade em que vai ter todas essas condições atendidas. É essa daqui. Veja só, nela a Cleo é mais nova do que a Ana, então a Cleo tem 25 e a Ana tem 30, isso é verdadeiro. Ana é mais velha do que Bia, isso não pode acontecer, e de fato não está acontecendo. A Bia aqui é mais velha do que a Ana. E a Bia também não é 10 anos mais nova do que a Cleo. Então, essa é a correta. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar essas irmãs em ordem crescente de idade. Então, eu tenho que pegar a mais nova para a mais velha. Então, a mais nova é quem? A mais nova é a Cleo, que tem 25 anos de idade. Depois da Cleo vem a Ana, com 30. E por último, a Bia com 35. Cleo, Ana e Bia nós temos na alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 14. Ela diz o seguinte. Considere a sequência 3, 6, 36, 12, 15, 90, 30 e 33. O centésimo termo dessa sequência é... Bom, essa questão, na minha opinião, foi a mais difícil dessa prova toda. Por quê? Vou mostrar para vocês. Então, olhando para essa sequência, parece algo simples, né? Do 3 para o 6, ele somou 3, então aqui ele fez mais 3. Do 6 para o 36, ele multiplicou por 6. 6 vezes 6, 36. E do 36 para o 12, ele dividiu isso daqui por 3, né? 36 dividido por 3, isso vai dar 12. Bom, e para ter certeza que essa é realmente a regra, isso vai precisar se repetir. Então, do 12 para o 15 foi mais 3, do 15 para o 90 é 15 vezes 6, e do 90 para o 30 é dividido por 3. E depois, do 30 para o 33, foi somado 3. Então, essa é a regra, né? A regra é mais 3, o resultado disso tudo, vezes 6, e, por final, eu vou dividir isso por 3. Então, se eu ver um acumulado, né? Então, eu somei 3, o resultado multipliquei por 6 e depois dividi por 3, eu posso simplificar isso daqui. Então, o 6 dividido por 3 é como se eu fizesse mais 3 e o resultado vezes 2. Né? Porque se eu multipliquei por 6 e depois dividi por 3, é como se eu pegasse o resultado e multiplicasse por 2, beleza? Então, essa é a regrinha. Eu estou somando 3, né? A cada 3 termos, eu somei 3, multipliquei por 2. Somei 3, multipliquei por 2, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ver como que isso vai se encaixar nessa questão. Bom, então o nosso primeiro termo ali, ele é o 3. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa regra. Então, eu vou somar 3 e multiplicar por 2. Somar 3 e multiplicar por 2. Então, aqui nós temos o primeiro termo, só para vocês entenderem. Eu tenho o primeiro termo e quero encontrar o centésimo termo dessa sequência. Então, do primeiro para o 100, eu vou ter mais quantos termos aqui? Mais 99 termos. Só a cada 3 termos, eu somo 3 e multiplico por 2. Então, eu vou fazer o quê? Esses 99 termos que eu preciso encontrar, eu preciso ir caminhando para chegar no centésimo, eu vou reduzir isso para 33 operações. Por que 33 operações? Lembra que soma 3... multiplica por 6, divide por 3. Soma 3, então isso está acontecendo 3 vezes. Eu vou agrupar esses 99 termos em uma operação de 3 em 3. Então, de 99, isso vai cair para 33. E isso vai acontecer o seguinte. Então, era 3.
Eu vou somar, né? 3, que é o primeiro termo. Vou somar 3, que é a primeira operação, e agora eu tenho que multiplicar por 2. Só que quando eu multiplico por 2, fica os 2 aqui multiplicados por 2. Olha só. Então vai ser 3 vezes 2 mais 3 vezes 2. O que eu preciso fazer de novo, né? Então agora eu vou repetir isso. Mais 3, e agora eu vou multiplicar por 2. Só que quando eu multiplico por 2, eu tenho que multiplicar tudo que tinha antes dele por 2 também. Então, aqui vai ser 2 vezes 2, eu vou escrever como 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, e aqui vai aparecer vezes 2. Mais um termo, o que vai acontecer? Então, vou somar 3 e multiplica por 2. Mas, de novo, o multiplicar por 2, ele vai interferir em todos os termos anteriores. Eu tenho que multiplicar por 2 todo mundo. Então, isso aqui vai ser o 2 que estava ao quadrado agora vai virar ao cubo. Esse 2 estava ao quadrado vai virar ao cubo. Esse 2 estava sozinho, ele vai virar 2 ao quadrado. Vou fazer mais um, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, eu tenho que somar 3, olha só, é isso aqui, ó, soma 3 e multiplica por 2. Então, eu somo 3 e multiplico por 2, só que aí tem que ser todo mundo que está antes dele também. Então, todo mundo que estava 3 ao cubo, isso vai virar 2 ao cubo, né? Vai virar 2 à quarta. O que era 2 ao quadrado vai virar 2 ao cubo. E esse 2 que estava sozinho vai virar 2 ao quadrado. Percebam o quê? Cada vez que eu vou acrescentando, né, o 3 e multiplicando por 2, eu estou tendo esse primeiro termo aqui igual a esse primeiro termo. E na sequência, né, daqui para cá, eu tenho 3 sempre multiplicado por 2 com um expoente a menos. Então, era 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Quando eu multiplicar isso tudo, lembra que eu tenho que fazer aqui por 33 vezes, né? Então, eu tenho que somar o 3 e multiplicar por 2, isso 33 vezes. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 elevado a 33, porque eu estou repetindo isso 33 vezes, então, quando eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2, 33 vezes, eu vou ter um expoente 33, mais 3 vezes 2 a 33, mais 3 vezes 2 a 32, mais 3 vezes 2 a 31, e assim por diante, até chegar no 3 vezes 2, que vai ser o último ali. Bom, só por essa parte, se eu estivesse fazendo essa prova na hora do concurso, eu já olharia para a alternativa D de dado, que tem o expoente igual a 33, é a única que tem o expoente igual a 33, e já marcaria ela. Porque essa questão ela é muito longa, muito trabalhosa e muito difícil de você fazer isso na hora da prova. Mas eu vou continuar aqui para vocês. Então, repara o seguinte, eu tenho aqui o 3 vezes 2 a 33 e essa sequência que ela está indo com o expoente decrescente. Eu vou pegar essa sequência e vou só inverter a ordem. Então, vai ser assim, ó, o 3 vezes 2 a 33, que é onde é o começo. E essa sequência eu vou trocar a ordem. Então, eu vou colocar 3 vezes 2, mais todos aqueles termos infinitos, mais o 3 vezes 2 a 31, mais 3 vezes 2 a 32, mais 3 vezes 2 a 33. Só para ficar numa ordem crescente, né? Nem precisaria fazer isso. Mas para ficar mais fácil de enxergar, é assim que eu estou organizando isso. E agora? Se vocês olharem para isso daqui, eu tenho um termo sozinho e isolado, que é esse 3 vezes 2 a 33, e isso daqui é uma progressão geométrica, né? É uma PG. Por que isso é uma PG? Eu estou, para cada termo, multiplicando por 2. Cada termo é o anterior multiplicado por 2. Então, isso é uma progressão geométrica. E é uma soma de termos de uma progressão geométrica. Então, é a soma dos termos de uma PG.
eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a fórmula da soma dos termos de uma PG. Então, eu vou escrever aqui a fórmula da soma dos termos de uma PG. A soma dos n primeiros termos de uma PG, ela vai ser o quê? Vai ser o A1, o nosso primeiro termo, vezes a razão dessa PG, que é representado pela letra Q, e no caso, sempre é representado pela letra Q minúsculo. Aqui, só para não confundir você, porque o meu Q minúsculo vai ficar parecendo um 9, e eu não quero que você se perca por conta da minha letra, eu vou utilizar a letra maiúscula. Então, vai ser Q elevado a n, né, a razão elevado à quantidade de termos, menos 1, e tudo isso dividido pela razão, que é Q, menos 1. E eu vou aplicar isso nessa parte da fórmula. Então, vai ficar assim, ó. A soma dos n primeiros termos dessa sequência, então são 33 termos, a soma dos 33 termos dessa PG, ela vai ser o quê? O A1. Quem é o meu A1? O A1 é esse aqui, ó, 3 vezes 2. Então, é 3 vezes 2 que multiplica. Quem é a razão? Lembra que eu falei que de um termo para o outro eu estou sempre multiplicando por 2? Então, a razão é 2. 2 elevado a 33, que é o número de termos, menos 1. E embaixo é a razão menos 1. A razão é 2, 2 menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a quê? 3 vezes 2, 6, que multiplica 2 a 33 menos 1, e embaixo 2 menos 1 é igual a 1. Ou seja, esse 1 eu nem preciso escrever. Aplicando tudo isso, né, eu vou ter o seguinte. Eu tenho esse primeiro termo aqui, que ele é sozinho, né, então eu vou reescrever ele. 3 vezes 2 a 33, mais a soma dos termos da PG, que é 6 vezes, abre parênteses, 2 elevado a 33, menos 1, fecha parênteses. E isso tudo nós temos na alternativa D de dado, beleza? Uma questão extremamente complexa, extremamente abstrata. Você teria que reconhecer, primeiro, qual é a ordem de formação dessa sequência, né? Então, é mais 3 vezes 6 dividido por 3. Depois você teria que perceber que isso, quando eu agrupo de 3 em 3, é como se fosse mais 3 vezes 2. E aí, percebendo tudo isso, você ainda teria que entender que seria uma sequência de 33 termos e que ia cair numa PG de razão 2 para depois aplicar a fórmula da soma dos termos de uma PG. Extremamente complexo, extremamente difícil de você pensar tudo isso na prova, principalmente com um tempo reduzido. Então, se você teve dificuldade nessa questão, olha essa resolução, entenda ela, né? Entenda tudo que foi utilizado, mas não se preocupe, não fique com a neura dessa questão, porque ela era extremamente difícil e eu diria que praticamente impossível de você fazer tudo isso na hora da prova com o tempo reduzido que tinha. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão e vamos para a próxima e última questão dessa prova. Questão de número 15, última questão dessa prova, ela diz o seguinte: um grupo de 188 alpinistas conversa no topo do Morro São Jerônimo. Desses montanhistas, 37 já escalaram o Pico da Neblina e 99 já escalaram o Pico da Bandeira. Se para 54 pessoas desse grupo é a primeira escalada que fazem, o número desses alpinistas que já escalaram o Morro de São Jerônimo, o Pico da Neblina e o Pico da Bandeira é... Bom, o que nós temos? Primeiro, são 188 alpinistas e eles estão conversando onde? No topo do Morro de São Jerônimo. Ou seja, todos os 188 alpinistas já escalaram o Morro de São Jerônimo. Pode ser a primeira vez ou pode não ser. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 188 alpinistas que nós temos e vou descontar 54 pessoas que é a primeira escalada que fizeram.
Então, 188 menos 54, nós vamos ter aqui 134 alpinistas, que não vai ser a primeira escalada deles. O que eu vou fazer? Eu vou representar um diagrama de Venn. Então, eu vou fazer um diagrama de Venn aqui, em que eu vou colocar 2 morros somente. Por que eu não vou colocar o Morro de São Jerônimo? Porque o Morro de São Jerônimo, todos eles já subiram. Então, eu vou fazer o Pico da Neblina. Então, vou escrever aqui o Pico da Neblina e o Pico da Bandeira. Então, são esses 2 conjuntos que nós temos. 54 deles não escalaram nenhum desses 2. É a primeira escalada. Então, 54 está fora desses 2 conjuntos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 37 que já escalaram o Pico da Neblina e somar com 99 que escalaram o Pico da Bandeira. 99 mais 37, isso aqui vai dar 9 mais 7, 16, vai 1, 9 mais 1, 10, com mais 3, 13. Eu tenho que 136 no total. Só que dá uma olhada, é o seguinte, esse 136 é maior do que 134, que é o tanto que sobrou depois de eu ter descontado os 54. Ou seja, de 136 para 134 está faltando 2. Por quê? Esses 2 eles estão na intersecção do Pico da Neblina e do Pico da Bandeira. São 2 pessoas que eu contei 2 vezes. Bom, o Pico da Neblina era 37. Se eu representei 2 aqui na intersecção, faltam 35. E no Pico da Bandeira era 99. Eu já representei 2, estão faltando 97. Esse é o diagrama de Venn representado nessa situação. O que ele quer saber agora? Ele quer saber quantos deles já escalaram o Morro de São Jerônimo, ou seja, todos escalaram o Morro de São Jerônimo, o Pico da Neblina e o Pico da Bandeira, os 3 juntos. Então, o que escalaram os 3 juntos é essa intersecção aqui, ó. Então, nós temos que somente 2 alpinistas escalaram os 3 morros. E 2 nós temos na alternativa A. Beleza? Conta pra mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda e muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Se você gosta do canal e quer ser um apoiador, dá uma conferida aqui embaixo no botão Valeu Demais. Se você ficou com alguma dúvida nessas questões ou tem alguma questão que você quer que eu resolva, me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matemática@gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.